Thiago, eu sou um auxiliar do Matheus, então, na célula, estou sendo um dos professores que estamos conduzindo essa aula que a gente vai estar fazendo sobre as bases teológicas de Deus. Então, a gente viu nas 3 aulas passadas sobre a base bibliológica, a bibliologia, que é o estudo da Bíblia. A gente viu sobre a palavra, sobre a inerrância dela, a gente viu sobre as revelações específicas e gerais, sobre como a palavra ela ela se baseia em pressupostos, quer dizer, em preposições, ela é preposicional. E hoje a gente vai estar falando sobre o que essa palavra, que é a verdade, diz a respeito do nosso Deus, que é quem a escreveu e é quem a gente ama e é devoto e vive por ele. Então, eu vou estar apresentando aqui. Beleza. Então, a gente vai estar estudando sobre Deus, e sobre quem ele é, sobre quem ele diz ser. E a gente vai estar estudando sobre Deus, a pessoa de Deus como um ser. Então, para isso, o meu estilo eu gosto de ser um pouco mais dinâmico, eu gosto de que as pessoas, eu prefiro que as pessoas participem um pouco mais. Então, eu vou estar fazendo perguntas para vocês e eu gostaria que vocês pudessem responder à medida que vocês estivessem confortáveis a isso. E a primeira pergunta é possível conhecer a Deus? Queria que vocês pudessem me responder ou no chat, ou se preferência por voz, porque eu vou estar ouvindo aqui, assim é melhor. Mas me responda, é possível conhecer a Deus? O que vocês acham? É possível. É possível? Mas eu acho que é possível. Então, eu creio... Sim, o Mureb também. Eu acho que é possível também. Tá bom, beleza. A gente crê realmente que todos nós cristãos cremos que é possível conhecer a Deus. Mas eu tenho outra pergunta. É possível explicar a Deus? É possível explicar Deus? A gente muitas vezes canta que ninguém explica Deus, então... É isso aí, eu ia cantar a canção para você. Exatamente. É possível explicar a Deus? Então, Manuela falou que não, Mureb falou que talvez não precisamente, mas acha que sim. Beleza, então. A gente vai estar hoje, então, buscando saber se é possível conhecer a Deus, se é possível explicar a Deus. E a resposta biblicamente correta é sim. É possível de conhecer a Deus verdadeiramente, quem ele é. É possível a gente explicar sobre Deus e ensinar sobre a pessoa dele. Porque ele se mostra acessível para o nosso conhecimento. Ele é alguém que se revelou a nós, como a gente viu na semana passada. Ele se revelou a nós por quem ele é. Ele fez isso através tanto da natureza, da revelação geral, da moral do ser humano, quanto através da sua palavra. Então, é possível ter um conhecimento assertivo e real de quem Deus é. Mas para isso a gente precisa ter a concepção correta sobre essa verdade. A gente precisa assumir 2 fatos. É impossível conhecer a Deus plena e completamente. Isso se deve porque Deus ele é um ser infinito. Ele é um ser grandioso demais, ele é um ser imenso, que vai além de toda a sua criação. E nós somos seres finitos, que estamos limitados nessa criação, no corpo material, em nossas mentes. Então, a gente nunca vai conseguir compreender Deus de forma completa e exaustivamente. Essa palavra é muito importante. A gente nunca vai conseguir se cansar de todo o conhecimento que a gente tem de Deus de forma completa. E é isso que o estudo da teologia propõe para nós. Nunca propõe conhecer a Deus e explicar ele completamente de forma arrogante, mas sim conhecendo as nossas limitações e conhecendo quem nós somos, e a partir desse conhecimento a gente vai nos sujeitar a quem Deus é, a gente vai se sujeitar a buscar na nossa pequenez, saber um pouco mais, nem que seja um pouco desse ser tão grandioso que abunda todo o universo e tudo que existe. Então, dessa forma, é possível falar que Deus ele é incompreensível, no sentido de que é impossível conhecê-lo exaustivamente. Essa doutrina está presente no Antigo Testamento. Em Salmos, por exemplo, que fala que tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir o conhecimento de Deus. E a gente não consegue atingi-lo.
E quando Paulo, ele louva a Deus falando que quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ou seja, tipo, a gente nunca vai conseguir sondá-los por completo, entender os caminhos de Deus por completo. Então, a gente consegue ver que o conhecimento de Deus está além do nosso alcance, é além do que a gente consegue atingir. Não importa o quanto a gente estude, não importa o quanto a gente se esforce, não importa o que a gente sue para atingir isso, a gente nunca vai atingir esse conhecimento de forma completa pela própria natureza desse conhecimento de quem Deus é. E que o sabedoria e a ciência de Deus são profundas. Então, é além do que nosso raciocínio conseguiria chegar. E é importante a gente entender que não só o nosso conhecimento de Deus é incompleto e parcial e limitado, mas nossos conhecimentos dos atributos dele, que a gente vai estar vendo no decorrer da aula de hoje, da próxima aula. A gente nunca vai conseguir entender algum atributo de Deus de forma completa e exaustivamente. Sempre vai ter um quê de limitação dentro da gente. Então, eu já quero deixar vocês prontos para isso, porque nem tudo eu vou conseguir responder. Porque nem tudo a palavra fala sobre isso. Nem tudo, a gente realmente a gente consegue entender de forma exaustiva. Na verdade, nada de Deus a gente consegue entender de forma exaustiva e completa. Então, é importante ter essa noção da nossa pequenez quando a gente for estudar sobre quem Deus é. E essa doutrina da incompreensibilidade de Deus, ela tem uma aplicação muito positiva para a nossa vida. Porque a gente, dessa forma, sabe que nós cristãos, a gente nunca vai ter um conhecimento de Deus que vai ser suficiente para nós. A gente nunca vai olhar para Deus de uma forma, de uma área de quem Deus é, e falar, cara, eu conheço tudo sobre Deus nisso. Absolutamente tudo. Não tem nada que você possa me falar que vai ser novo para mim. Não vai ter nada que você vai me falar que vai ser uma novidade, que eu já não saiba. Não, eu conheço tudo sobre essa área. É impossível um cristão poder falar isso. A gente nunca vai conseguir conhecer algo de Deus a ponto de nos exaurirmos disso. Então, sendo assim, a gente nunca vai se cansar de aprender sobre Deus. E a gente sempre vai ter algo novo para descobrir dele. E esse é o nosso prazer. É por isso que a gente vive, na verdade, para a gente conhecer a Deus. Então, a gente nunca vai cessar desse prazer de conhecer mais e mais Deus, porque ele é alguém além do nosso alcance. Ele é alguém além da nossa limitação. Isso é muito bom, porque no nosso corpo glorificado, quando Jesus retornar, a gente vai passar a eternidade toda conhecendo quem Deus é. E por mais que a gente possa pensar que a eternidade, alguns possam pensar que é um tédio, que é uma morosidade eterna, mas não. A eternidade é a gente, nossos corpos perfeitos, conhecendo um Deus que é ilimitado, conhecendo um Deus que é grandioso, que é imenso, e que é além de nossas compreensões. Essa vai ser a nossa eternidade. Nós vamos encontrar um prazer absoluto e total nisso. Então, tem tanto aplicação para a nossa vida de hoje, quanto aplicação escatológica, essa doutrina da incompreensibilidade de Deus. Certo. Mas ele por mais que ele seja de alguma forma incompreensível para nós, a gente consegue conhecer a Deus verdadeiramente. A gente consegue conhecer o que Deus fala sobre ele de forma verdadeira. Porque o que ele fala sobre ele é verdade. Por mais que a gente não consiga entender completamente, a gente sabe que é verdade. Então, a gente consegue ver isso, por exemplo, nesses textos. Que Deus fala que Deus é amor e Deus é luz. Por mais que a gente não entenda a complexidade do amor de Deus, ou como ele se manifesta completamente, totalmente em amor, a gente consegue saber que Deus é amor e que isso é verdade. Essa afirmação ela é verdadeira. Que Deus é amor e que Deus é a luz. Por mais que a gente não entenda como é que isso se dá de forma total e exaustiva, a gente sabe que Deus, ele verdadeiramente é a luz. Isso tem até na ciência, por exemplo. Quando falam que a luz ela se comporta como onda, se comporta como partícula. Essas duas afirmações, elas são aceitas, elas são verdades na academia, na física, por exemplo. Por mais que a gente ainda não consiga entender completamente como é que isso se dá. O cientista não consegue ainda entender como é que a luz ela é onda e ela é partícula, e não há um conhecimento total, porque a gente não conseguiu atingir isso ainda. Então, até mesmo na academia existem conhecimentos que são verdadeiros, que são comprovados, mas que não são completos e a gente consegue ter de forma total. Então você está dizendo assim, que o fato de nós não explicarmos não torna Deus
não dá para dizer que Deus não existe porque nós não somos capazes de explicá-lo. Porque a ciência também se depara com argumentos onde ela não consegue definir com exatidão e mesmo assim ela tem credibilidade, é isso? Sim, exatamente. Por não conseguir explicar completamente, não quer dizer que não seja verdade. A ciência tem isso também. Esse é o exemplo da luz. Que por mais que a ciência não consiga defender totalmente, ela sabe que é verdade. Só que não sabe na totalidade disso. E é por isso que a gente fala que a gente conhece a Deus. Por mais que a gente não conheça a Deus totalmente, a gente conhece a Deus por quem Ele é de verdade. Por quem Ele diz que Ele é. Então, queria que seja isso. E é correto a gente reiterar, a gente vai estar falando hoje sobre esse conhecimento de Deus, sobre quem Ele é, que a gente vai estar estudando sobre uma matéria imóvel, ou a gente vai estar dissecando um corpo assim, como se fosse algo que a gente vai estar só sabendo, conhecendo e fechou. A gente não conhece a Deus como a gente pode falar, tipo, eu conheço o Barack Obama, por exemplo. Você não conhece o Barack Obama, você sabe fatos sobre a sua vida, você pode saber o que ele já fez, algumas coisas da sua personalidade, mas você não convive com ele. O que a gente vai estar propondo hoje é o conhecimento de alguém que que quer se relacionar com a gente, íntima e pessoalmente. A gente não é só ter noções, a gente não vai estar hoje aprendendo apenas noções sobre quem Deus é, mas a gente vai estar realmente conhecendo aquele cujo qual a gente se relaciona. E a partir disso a gente vai estar se relacionando com alguém que a gente verdadeiramente conhece, entende? Então, é uma via de mão dupla que permite que a gente possa falar com Deus, que a gente possa orar pelos nossos momentos devocionais, se referindo e falando com alguém que a gente sabe quem é. A gente sabe com quem a gente está falando, a gente sabe com quem a gente está conversando, a gente sabe, por mais que não totalmente, a gente sabe quão poderoso é, quão justo é e quão ilimitável ele é. Então, é uma bênção. A gente pode conhecer o próprio Deus. E não só isso, mas a gente pode se relacionar com ele. Você, quando acabar essa aula, pode fechar o notebook ou fechar o celular e falar com essa pessoa que a gente vai estar falando sobre hoje. Então, a gente pode se relacionar com ele. E é isso que diz os versículos em Jeremias, que eu gosto muito desse versículo, que é, se você quer se gloriar em uma coisa, ele estava falando antes, que o forte não se glorifique na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza. Mas se você quer se gloriar de algo, se glorie nisso. Entender e conhecer quem Deus é. E Jesus, ele fala na sua oração sacerdotal, que esta é a vida eterna. Que te conheçam quem Deus é, quem Deus Pai é, e conheçam a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Nossa maior riqueza e privilégio é poder conhecer e nos relacionar com Deus. E é assim que eu vou começar essa aula hoje, e eu vou estar, então, orando para que Deus possa estar abrindo o nosso entendimento, e possa estar abrindo nossas mentes para poder, mesmo de forma limitada, compreender uma parcela de quem ele é e o adorar por isso, e viver mediante isso. Beleza? Então, eu vou estar orando aqui. Deus, eu venho te louvar porque o Senhor é, Pai. Porque o Senhor é maravilhoso e a gente vem aqui nesse momento te glorificar, antes de mais nada. Te agradecer por esse dia maravilhoso que tu nos deste e pedir para que o Senhor possa estar abrindo nossas mentes tão pequenas e tão finitas, Deus, para que a gente possa estar entendendo um pouquinho do quem o Senhor é e te amando verdadeiramente, totalmente, por meio desse conhecimento, Senhor. Que a gente possa estar vivendo por ti e aproveitando esse relacionamento que a gente tem por ti, que só nos foi proporcionado com o sacrifício de Jesus Cristo. Então, muito obrigado por quem o Senhor é e que a gente possa estar entendendo um pouquinho mais do Senhor nessa aula, por favor. É como que eu te faço no teu santo Filho Jesus Cristo. Amém. Então, vamos lá. Para a gente estar entendendo sobre Deus, a gente vai estar falando nessa aula, a gente vai estar falando sobre os atributos de Deus. E para isso a gente precisa entender a natureza desses atributos. E a gente vai estar, então, falando sobre esses atributos. O que seriam eles? Atributos de Deus seriam as qualidades e perfeições exatas de quem ele é. E essa vai ser a nomenclatura que a gente vai estar usando hoje. É diferente de propriedade. Propriedade seriam características distintivas. Então, a gente vai estar falando de propriedade mais especificamente na aula de Trindade, que a gente vai estar falando sobre as propriedades distintivas de quem Deus é, de quem Jesus é, de quem o Espírito Santo é. Mas hoje a gente vai estar falando de atributos de Deus, sobre as qualidades e perfeições exatas de quem o Deus uno, o Deus total é.
Então, a gente vai estar dando a isso o nome de atributos. É isso que a gente vai estar falando hoje na aula. E para isso a gente precisa saber quais atributos a gente vai estar avaliando hoje para estar aprendendo. Então, existem diversas formas de classificar os atributos de Deus. Existem os atributos incomunicáveis e comunicáveis, que seriam que a gente consegue ver na natureza, que a gente consegue não ver na natureza, por exemplo, ou os absolutos e relativos, que ele sempre foi, são os absolutos ou os relativos, que é como ele se manifesta na natureza, por exemplo. E cada um desses atributos tem o seu critério de avaliação e de distinção entre eles. Então, cada um também tem os seus equívocos e as suas qualidades. Então, é importante a gente ver que método a gente vai estar usando para avaliar quem Deus é, porque dessa forma a gente consegue ver se a gente vai acabar dando ênfase em alguns atributos e outros não. Isso seria uma forma errada de aprender quem Deus é, porque a gente deve aprender quem Deus é de sua forma total, em geral, colocando cada atributo em pé de igualdade, porque Deus não tem nada acima dele, tipo, ele não é mais bom do que é mais santo, por exemplo. Então, a gente precisa ver que atributo a gente vai estar usando para não ter uma visão errônea de quem Deus é. Entendem? Então, os que a gente vai estar usando nessa aula hoje serão os atributos naturais de Deus e os atributos morais de Deus. Foi o que a gente escolheu para estar explicando sobre a pessoa de Deus. Então, os atributos naturais têm relação a Deus quanto ao seu ser constitutivo, que seria a sua natureza destituída de moralidade. Seria, por exemplo, você pegar uma pessoa e analisar. Essa pessoa tem 1,70 de altura, ela tem cabelo moreno, tem pele clara e tem olhos verdes, por exemplo. Ela tem uma boca avermelhada. E são esses atributos que seriam meio que, entre aspas, físicos, por mais que isso a gente vai desconstruir isso no decorrer da aula. Seriam esses atributos que não tem moralidade. Por exemplo, não é a altura da pessoa, não tem algo, é bom ou ruim, nela ser alta ou baixa, por exemplo. Então, é uma característica de Deus destituída da sua moralidade. Então, nesse aspecto, seria Deus ele ser infinito, ele ter autoexistência e ele ser transcendente. Que na verdade, os atributos que a gente vai estar avaliando hoje na aula, que vão ser os atributos naturais. Enquanto atributos morais têm relação a Deus quanto ao seu ser moral. Aí sim, se a pessoa, por exemplo, a gente vê uma pessoa, se ela seria simpática, se ela seria uma pessoa agradável, uma pessoa boa, uma pessoa legal, seria realmente analisar a moral dessa pessoa. Para Deus, então, seria a gente ver a sua fidelidade, sua santidade, bondade, ira, etc., que serão a aula da semana que vem. E é importante a gente ver que até mesmo nesses atributos que a gente escolheu, essa forma de avaliar também tem seus equívocos, também tem os seus erros. Porque, porque existe uma parcela de moralidade dos atributos naturais de Deus, que não são perfeitamente amorais. Mas foi escolhido esse método de avaliação porque eu vejo que são a forma mais entendível e que poderia ser melhor absorvida por nós. Então, até agora, alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida, alguma pontuação? Não, está muito legal. Parabéns. Show, beleza. Então, vamos começar. Eu diria a mesma coisa, tá, Thiago? Parabéns. Obrigado, tia. Muito bom ouvir isso da senhora. Vamos estar, então, começando. A gente vai estar vendo o atributo da pessoalidade de Deus. Então, da pessoalidade de Deus. Então, o que seria esse atributo? Que Deus ele é um ser pessoal. Muito ao contrário dos deuses que existem nas demais religiões, que é uma força que move a natureza, é a gravidade que equilibra todos os corpos, que permite que tudo seja alinhado, ou alguma coisa do tipo, que não tem vontades e não é alguém detentor disso. Deus ele é um ser pessoal. Ele é alguém individual, ele tem autoconsciência, ou seja, ele sabe que ele existe, ele sabe quem ele é, ele tem uma vontade própria, ele é capaz de pensar, raciocinar, escolher, sentir, por exemplo. Ele, de fato, a gente poderia considerar ele uma pessoa, por mais que não seja uma pessoa humana que nem nós, mas ele é uma pessoa, não é à toa que ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança. A gente pode averiguar isso em vários momentos na Bíblia, mas o que eu escolhi foi quando ele se revela para Moisés. Ele fala, em Êxodo 3,14, eu sou o que sou.
É engraçado que na cultura hebraica os nomes sempre vinham atribuídos de algum significado. Então, quando a criança nascia, o nome dela era relacionado ao que a família estava passando, ou que o nascimento dela queria dizer, ou que a criança significava para a família. Então, quando Deus fala, eu sou o que sou, a gente consegue ver que ele está dizendo para Moisés que ele é totalmente ciente de quem ele é. Ele é ciente da sua natureza. Ele é ciente de que ele existe e de tudo que ele faz. Então, a gente pode, dessa forma, eximir que ele é alguém completamente especulativo e subjetivo e que não tem essas vontades, essa autoconsciência. Outra indicação também sobre essa natureza pessoal é como ele se relaciona com as pessoas, se relaciona com a sua criação. A gente consegue ver isso em Gênesis 3, que é o famoso relato da queda, mas que a gente vê lá que Deus ele é alguém que se relaciona com as pessoas, que tem comunhão com elas. A gente consegue ver claramente um diálogo estabelecido entre Deus e Adão e Eva, no qual ele fala com eles e ele ouve eles e responde a eles, e da mesma forma com Adão e Eva. Então, a gente vê que isso se dava de forma rotineira. Então, uma força impessoal, seria impossível ter esse tipo de relação com qualquer ser humano, com qualquer pessoa com qualquer pessoa. Então, a gente pode ver que a gente vê nessa passagem também outras diversas na Bíblia que Deus é alguém que se relaciona, ele é alguém que fala, ele é alguém que sente, que pensa. Então, a gente pode levar isso até hoje para a nossa vida. Então, a gente conversa com Deus. A oração é a gente falando com alguém que sabe que está ouvindo, uma pessoa que sabe que está ouvindo. Então, essa é a primeira coisa que eu queria salientar sobre Deus, que Deus, ele é uma pessoa. Ele é um ser pessoal. E cada atributo que eu vou estar falando de Deus, eu vou estar também no final buscando dar uma aplicação prática desse atributo, para que a gente não só fique com uma concepção racional e se baseie só nisso, como se fosse algo que iria acrescentar o nosso conhecimento e acabou, se finalizou nisso. Não. Mas o conhecimento desses atributos deve fazer com que a gente se relacione com Deus da forma correta, qual a forma que Ele quer que a gente se relacione com Ele. E deve fazer com que a gente mude a nossa vida mediante esse conhecimento de Deus. A gente deve nos moldar a quem Deus é, a quem Ele é. A gente deve querer ser a imagem e semelhança dele. Tipo, a gente deve querer ser cada vez mais próximo de quem Ele é. Então, eu vou estar dando uma aplicação prática para cada atributo. E a aplicação prática que a gente vê a isso é que a gente deve se relacionar com Deus como alguém que é pessoal. A gente não está falando com uma máquina ou com um objeto que a gente não fala nada e quer alguma coisa, a gente pega uma moeda, coloca e recebe o que deseja. Deus não é um gênio da lâmpada que a gente só pede e não se relaciona de nenhuma forma. Não, mas ele é um ser que nos ama. Ele é um ser que quer se relacionar conosco. Então, a gente deve também eu coloquei certa parcela, mas dar o total do nosso carinho, nossa compreensão e nosso amor a ele. A gente deve se relacionar com ele como se estivesse se relacionando com a pessoa. Claro que com o devido respeito e reverência que essa pessoa ela exige, essa pessoa, por ser quem ele é, acaba exigindo. Então, da mesma forma, ele também não é aquele Deus que não responde, e que só quer oferendas, que só quer adoração, e que só quer que a gente dê e não responde nada. Mas ele também se dá para nós. Ele também nos dá o que é bom, como a própria palavra, ela fala. Então, ele é também esse Deus que tem essa relação recíproca com os seus filhos. Então, da mesma forma, ele também não é alguém que a gente usa para atingir determinado objetivo, determinado meio. Eu quero conseguir um trabalho, então eu vou usar Deus para conseguir isso. Eu quero ter uma vida feliz, então eu vou usar Deus para conseguir isso. Não, mas a gente deve nos relacionar com Deus e admirar e o amar exatamente por quem Ele é. Porque Ele é digno desse amor, Ele é digno dessa relação e Ele é digno dessa admiração. Beleza? Então, esse é o atributo da pessoalidade de Deus. Agora a gente vai estar falando sobre a espiritualidade de Deus. E o que seria essa espiritualidade? Seria dizer que Deus ele é espírito. Ou seja, ele não tem um corpo físico composto de matéria como nós. Ele não é limitado nisso. Jesus fala em João, exatamente em João 4:24, que Deus ele é espírito. Jesus fala, Deus é espírito. E no final de Lucas ele fala que o espírito não tem carne nem ossos. Ou seja, é uma pessoa imaterial. A gente, quando está se relacionando com Deus, a gente deve saber que a gente está se relacionando com alguém que é espiritual, que a gente não vai conseguir, que a gente não consegue ver, que a gente não consegue tocar e que não está em algum lugar que a gente possa ir e falar, Deus está aqui. Essa doutrina implica que
Deus não está limitado ao corpo físico. Em Atos a gente consegue ver que Deus não está em um santuário habitado por... ele não habita em um santuário feito por mãos humanas, mas ele é o Senhor dos céus e da terra. A Bíblia fala várias vezes sobre a sua invisibilidade, que Deus ele é um ser invisível. Sabe? Mas ainda assim, a gente deve entender que essa doutrina vista a encarnação de Cristo. Porque Jesus ele se encarna. Quando Jesus se encarna, ele não deixa de ser... Deus não deixa de ser espírito porque Jesus se encarnou. Mas Deus continua sendo espírito, Jesus continua sendo espírito, mas Jesus também, ao mesmo tempo, se torna homem. Deus ele se humilha e se torna uma pessoa, e é aquela cujo qual a gente consegue ver e saber quem Deus é e conhecer a Deus por meio de Jesus. A gente consegue ver a Deus porque a gente vê Jesus. Por mais que Deus, a gente consegue ver esse Deus que é invisível por meio de Jesus. Não é à toa que Jesus fala que se vocês olharem para mim, se vocês veem a mim, vocês veem ao Pai. Então, Jesus ele é a imagem do Deus invisível. É isso que a gente deve ter noção quando a gente está pensando e falando de Jesus. Mas isso gera uma pergunta para nós. Mas a Bíblia não fala que Deus ele tem pés, mãos? Então, como é que ele é um ser imaterial? Como é que ele é um ser destituído disso tudo, mas ele ainda assim tem pés e mãos? E, ao mesmo tempo, não tem pessoas na palavra, no Antigo Testamento, que já ouviram, que conseguiram olhar para Deus. Moisés mesmo viu na fresta lá, Deus passando, coisa do tipo. Não tem essas coisas na Bíblia? Então, a primeira pergunta ela pode ser respondida de que a gente fala sobre os membros humanos de Deus como antropomorfismos, ou seja, sobre tentativas de explicar a Deus de forma que o ser humano entenda. Então, dessa forma, a gente fala sobre as mãos de Deus, não que Deus realmente tenha mãos, mas de que é uma forma que a gente entenda que Deus está concedendo para alguém, Deus está com as suas mãos dando para alguém. Então, a gente antropomorfiza, a gente coloca Deus muito perto dos humanos para estar explicando quem ele é, usando essas analogias humanas. Então, é isso que quer dizer quando fala sobre as mãos, os pés, os olhos de Deus, por exemplo. E quando ele se mostra, esses momentos eles são chamados de teofanias, que são manifestações temporárias de Deus para algumas pessoas, como o anjo do Senhor no Antigo Testamento e coisas desse tipo. A gente deve entender que essa é a forma que Deus ele se revela, a forma que Deus se revela naquele momento, e não a sua forma final e original, a forma que ele é mesmo, que ele é um espírito. Então, como é que a gente consegue aplicar esse atributo para nossas vidas? Que a gente deve amar e se relacionar com Deus, sabendo que ele é alguém invisível e material, e deve amar dessa forma. A gente não deve ficar, quando orar, buscando na nossa cabeça imagens de Deus, ou figuras de Deus, alguma coisa assim, que nos faça orar. Mas entender que a gente está conversando com alguém que a gente não consegue ver. A gente pode nem estar sentindo no momento, mas que a gente tenha certeza de que está nos ouvindo, e de que está lá, e de que vai fazer o nosso bem. Então a gente deve se relacionar com Deus com base no que ele é. Sabendo que essas teofanias que aconteceram, elas são muito, 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 muito raras. Que elas não devem ser buscadas em último lugar por nós. A gente não deve viver buscando a teofania, mas sim buscar viver de uma forma que agrade ao nosso Deus, que a gente não vê, mas que a gente ama. Certo? Alguma dúvida? Até agora? Não? Beleza. Não, tá de boa. Agora a gente vai estar falando sobre a infinitude de Deus, sobre Deus ser infinito. E isso quer dizer, Deus ele é infinito. Isso quer dizer que ele é destituído de ser medido de qualquer forma. Ele ser infinito não quer dizer que ele é apenas muito grande ou que ele é apenas um ser imenso, mas que ele é tanto ilimitado quanto ilimitável. Ele é diferente de qualquer coisa que pode existir aqui na Terra. Qualquer tipo de coisa que a gente constitui como infinito, por exemplo, você vai pegar um conjunto de números inteiros, é infinito, naturais é infinito, reais, isso tudo é infinito. Ou até mesmo o tamanho do universo, que vai se expandindo cada vez mais e mais e mais. Isso tudo é infinito na nossa concepção humana. Só que Deus, ele é infinitamente maior do que essas infinitudes que a gente tem aqui na Terra, que a gente consegue conceber. Então, a gente vai estar abrangindo da infinitude de Deus sobre o ponto de vista espacial, temporal, intelectual e do potencial.
Então, a infinitude de Deus quanto espaço. Quando a gente fala sobre o caráter espacial de Deus, é necessário a gente entender que ele não pode ser limitado em lugar algum. Ele não necessariamente está no espaço. A gente precisa lembrar de que Deus ele existe eternamente. Então, antes do espaço ser criado, ele existia. Então, ele está além de todo espaço. Entende? Então, porque isso é um pouco complicado de entender, porque tudo que a gente vê é espaço. Tudo que a gente está incluído nesse espaço, a gente está limitado nesse espaço. Só que Deus ele está muito além de tudo isso, porque ele que criou esse espaço, na verdade, ele que criou a altura, largura e profundidade, tudo o próprio conceito disso foi ele que criou. E é complicado para a gente entender isso, porque qualquer objeto existe em alguma localização do espaço. Se está em algum ponto, necessariamente não está em outro. Se eu estou no meu quarto, necessariamente não estou no quarto do meu irmão, por exemplo. E essa lógica não se aplica a Deus, porque ele foi o criador do espaço. Então, é impossível do espaço conter ele, de qualquer forma que seja. A isso a gente atribui sobre a imensidão de Deus. Que Deus ele é imenso, ele é além de qualquer tipo de espaço. A gente consegue ver isso em versículos como esse de Atos. Gostaria que alguém pudesse ler para mim, eles, por favor. Esse aqui de Atos. Eu leio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, exatamente, a gente consegue ver que Deus ele não consegue ser contido em qualquer espaço sequer que seja criado, por mais belo que seja e por mais grandioso que seja, ele não consegue ser contido naquele lugar. É isso que Salomão fala quando ele vai construir o seu templo. A gente consegue ver em Crônicas que Salomão teve maior trabalhão, sabe, para juntar todos os materiais desse templo para remessas e remessas de ouro, de prata, de cobre. Ele fez um negócio magnífico e estrondoso. E mesmo assim ele fala que Deus ele não é limitado só naquele templo. E a gente vê isso, a gente também consegue entender que não há nenhum local ou ponto da criação em que Deus não possa ser buscado ou invocado, justamente porque ele está além de toda a dimensão espacial, ele não está inacessível em nenhum lugar. Não há nenhum lugar na Terra, ou, sei lá, se você sair da Terra e virar um astronauta e for perto de um buraco negro, Deus ainda está lá. Deus ele pode ser acessado de lá. Não há nenhum ponto do universo, não há nenhum ponto da criação, do espaço, que Deus não possa ser invocado, que a gente não possa estar se relacionando com Deus. A gente pode ver isso em Jeremias, por exemplo, quando fala que Deus não é só um Deus de perto, como também de longe. Então a gente vê que esse como também, que há uma simultaneidade, ou seja, que Deus está tanto perto quanto longe. Ele está ao mesmo tempo nesses dois lugares, ocupando esses dois lugares. A gente vê em Salmos que não há em Salmos 139 que não há esconderijo que a gente possa se ocultar da sua presença. O próprio Jesus, quando ele vai comissionar os discípulos na grande comissão, ele fala que em qualquer lugar que eles estejam pregando o evangelho, Jesus vai estar lá. Ou seja, demonstrando que a sua presença ela é completamente ilimitada. Agora a gente vai falar sobre o tempo. Uma vez que, fisicamente, se existe espaço, logicamente existe tempo. E se existe tempo, logicamente existe espaço. Então não existe um local... Se não existe espaço no local, não existe tempo. São duas grandezas diretamente correlacionadas e ligadas. Então, se Deus, antes de existir qualquer coisa, existe qualquer espaço, existir e criou o espaço, isso quer dizer que Deus, antes de existir qualquer tempo, ele existia. Então ele criou o tempo. Isso quer dizer que ele não está condicionado ao próprio tempo. Não há começo da sua existência. Por isso que muitos ateus costumam querer refutar o cristianismo falando: mas e quando... e antes de Deus, quem é que existia? O que acontecia antes de Deus? Quem foi que criou o Deus? Mas isso se torna algo errôneo quando Deus ele nunca foi criado.
porque não existia algo antes de Deus, não existia um tempo antes de Deus, porque Deus está além do tempo. Deus criou, porque Deus criou o tempo. Como diz o argumento causal, que a gente viu nas aulas passadas, ele é a primeira causa de todas as coisas. Foi ele que deu início a tudo. A gente pode ver essas palavras de que Deus ele existiu antes do tempo na Bíblia, por exemplo, em Judas 25, quando fala aqui que antes de todas as eras que ele existia, e agora e por todos os séculos. A gente consegue ver que ele é glorioso e maravilhoso antes de todas as eras, antes de qualquer coisa existir. A gente também consegue ver isso no Salmo 90, que ele fala, antes que os montes nascessem, formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. E a gente também consegue ver isso, por exemplo, nos títulos que Deus tem. Em Apocalipse, quando fala que ele é o alfa e o ômega, que são a primeira e a última letra do alfabeto grego, a gente consegue ver que dessa forma que Deus ele é de fato o primeiro ser existente, que nunca o primeiro ser e o ser não criado, mas sim que Deus que criou todas as coisas. A gente também consegue ver que desde antes da criação da Terra e de que tudo que existe, Deus escolheu os seus filhos, em Efésios 1:4. Então, antes de Deus criar tudo, ele já tinha escolhido os seus filhos. Entende? Isso é maravilhoso. Então, a gente consegue ver que ele sempre foi o que é. Isso é incrível demais para a nossa concepção. Então, a gente dizer que Deus ele é infinito quanto ao tempo, não é só dizer que ele foi criado, ele criou o tempo, ele veio antes do tempo, mas dizer que ele é um ser atemporal. Dizer que ele é um ser atemporal não quer dizer que ele é muito velho ou que ele tem muito tempo de vida, mas sim que ele se relaciona com o tempo de forma completamente diferente. Ele se relaciona com o tempo de forma diferente de nós criaturas, que estamos subjugadas ao tempo. Porque a gente querendo não está preso no tempo. A partir do momento que a gente nasce, a gente vai envelhecer. A gente vai sofrer a degradação do tempo. A gente está preso nisso. E tudo que existe, na verdade, sofre disso. Tudo que existe está acorrentado ao tempo. Só que Deus não. Deus ele é alguém que está livre do tempo. Ele consegue se locomover no tempo e estar além disso da forma que ele quiser. A gente consegue ver isso quando a gente fala. A gente consegue ter uma noção disso quando a gente vê tanto em Salmos quanto em 2 Pedro. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. E em 2 Pedro, todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, dessa forma, a gente vai conseguir ver como é que Deus ele consegue se relacionar com o tempo, como se dá essa atemporalidade de Deus, como é que ele realmente vê o tempo. A gente consegue ver, aqui nessa passagem primeiro de Salmos, que 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem. Ou seja, o Deus ele consegue lembrar de 1000 anos atrás como nós nos lembramos de ontem. Não quer dizer que, sei lá, passou 1000 anos e Deus não se lembre. Ou 2000 anos Deus não se lembre. Não. Isso que ele quis usar foi um artifício de hipérbole, de exagero. Dizer que Deus ele se lembra de muito, 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 muito tempo atrás de forma perfeita, como se fosse ontem. Ontem eu me lembro que eu acordei, que eu tive célula, que eu vi um filme com o pessoal, eu me lembro disso tudo de forma clara. Deus ele se lembra de tudo que aconteceu no passado, como eu me lembro de ontem, de forma tão perfeita como eu me lembro de ontem. E é isso que o texto aqui está nos informando. É como se o tempo de ontem, esses 1000 anos atrás, tivesse acabado de acontecer. E em Pedro, a gente vê que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso é maravilhoso, porque para Deus, um minuto sequer está passando de forma eterna. O presente de Deus, ele está passando de forma eterna. Então, uma gotícula sequer, tipo um milissegundo, Deus está vivendo completamente aquele momento. Deus está vendo a sua totalidade daquele momento, e aquele momento ele está sendo como se fosse 1000 anos. Só aquele milissegundo para Deus está sendo como 1000 anos.
Entende? Então, um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ou seja, ele se relaciona de forma completamente livre com o tempo. A ponto de que qualquer instante que seja, Deus ele consegue viver aquilo de forma totalmente completa e eterna. E qualquer segundo para Deus também é como se fosse um instante de segundo. Então, juntando essas duas afirmações de que Deus ele se lembra de tudo, como se fosse onde. Ele vê o passado de forma totalmente clara. A gente consegue juntar isso. Ao mesmo tempo que ele sempre fala do futuro, sabe? Então a gente consegue, através de profetas, apocalipse, a gente consegue prever de que ele também está no futuro, ele também vê o futuro. Então ele consegue ver tanto o passado quanto o futuro de forma clara, de forma nítida. Ele consegue ver todo momento de forma total. A gente consegue, então, concluir que Deus ele vive no constante presente. Então, para Deus não existe passado nem futuro, mas apenas o presente. Então, a gente consegue, dessa forma, ver. Eu vou estar usando a imagem aqui, que eu peguei do livro do Gruden, que a percepção de Deus sobre o tempo, ele é uma percepção de ele estar vendo uma linha, como se fosse uma linha reta, em que, ao mesmo tempo que ele está vendo a criação, ele está na criação, ele está se relacionando com a criação, ele está vendo a vinda de Cristo, ele está vendo a época dos profetas, ele está vendo a época dos apóstolos, o ano que nós estamos, o Jesus final e a eternidade. Deus ele consegue ver isso tudo de forma clara e de forma total. Entende? É como a gente está do alto de uma torre, e a gente consegue ver uma marcha, por exemplo, de 7 de setembro, que as pessoas elas vão de um ponto para o outro, tocando alguma coisa. A gente olhando de cima, a gente está vendo tudo que está acontecendo, a gente está vendo tudo que está se passando, a gente está tendo uma visão diferente das pessoas que estão lá no meio da plateia, que estão vendo a marcha passando sobre os olhos dele. A gente está vendo, consegue ver tanto onde elas estão saindo, como elas estão, onde elas irão vir. Dessa forma, Deus se relaciona com o tempo. Ele consegue ver... Thiago. Oi, tia. Posso dar uma falinha? Isso é muito doido para a nossa cabeça, né? Uhum. A gente está preso nessa linha do tempo. Sim. É difícil da gente imaginar isso. Um Deus que está acima dessa nossa percepção. Aí, nesse ponto, a gente vai cair naquela coisa do ninguém explica Deus, né? Como compreender isso? Sim. Nós estamos presos nessa malha do tempo, como nós também estamos presos nessa malha do espaço, né? Eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, tem que viajar nessa história mesmo para tentar entender, né? Exato. Essas são aproximações que a gente tenta usar para estar atingindo esse conhecimento de Deus sobre a sua temporalidade, porque ele, de fato, se relaciona com o tempo de uma forma diferente de nós. Mas, ao mesmo tempo que ele consegue olhar para todo o tempo assim, ele se compadece de nós, ele entende de nós, ele consegue viver cada momento. Ele não está olhando de tudo de forma impassiva, de forma fria, não está considerando o sofrimento da pessoa que está vivendo no tempo de fato, mas ele está tendo misericórdia, ele tem empatia por cada um de nós, entende? Então, ele não está só vendo tudo de acordo com o plano dele, mas ele também está se relacionando com o tempo. Só que ele não se relaciona estando preso a ele, mas sim controlando. Dessa forma, a gente consegue ver que Deus ele é o Senhor do tempo. Ele usa o tempo para os seus devidos desígnios e propósitos. Beca, eu estou no meio da aula aqui. Tá. Deus ele usa o tempo para o que ele quiser. O tempo é um instrumento de Deus. Ao contrário de nós, que a gente está preso a ele, sabe? Então, isso é apenas uma tentativa de tentar explicar um pouco como que Deus ele se relaciona com essa grandeza. Então, a gente já está falando sobre o conhecimento de Deus. Que Deus ele também ele conhece tudo. Não há nenhuma matéria, não há nada que Deus ele possa desconhecer. Deus fala em Mateus que ele conhece cada fio da cabeça das pessoas. E que seu conhecimento ele é incomensurável, não tem medida. E quando a gente se relaciona com Deus, a gente está se relacionando com alguém que nos conhece por completo. A gente na verdade, não tem como se esconder algo de Deus. A gente não tem como ocultar algo. Não tem segredo que a gente vá falar com Deus que ele não conheça. A gente é, de fato, totalmente despido e transparente quando a gente vai orar. A gente vai estar se relacionando com alguém que nos conhece melhor do que nós mesmos. Entende? Então, a gente muitas vezes tem algum medo. A gente tem medo de que
sei lá, a gente vai estar orando disso, a gente vai estar orando de alguma coisa que possa ser considerada feia e tal, revelando alguma coisa nossa, que Deus ele vai escandalizar, que ele vai ficar, nossa, não sabia disso sobre você e coisas do tipo. Quando, na verdade, para Deus não é nenhuma novidade o que a gente vai estar falando para ele. O que a gente vai estar revelando para ele. Se a gente está revelando algum pecado para ele, não é novidade isso para ele, porque Deus ele nos conhece melhor do que nós mesmos. A gente é totalmente transparente quando a gente vai estar se relacionando com o nosso Senhor. Então isso é interessante, como a gente se relaciona com ele, porque a gente acho que a gente pode surpreender a Deus. Que a gente pode meio que estar escondendo algo dele e depois revelando, como se fosse uma surpresa. Quando isso é descabível, quando a gente vê na Bíblia. E também a gente tem que entender que a sabedoria de Deus, ela é infinita. Então, Deus ele conhece cada possibilidade do que poderia acontecer. Então, tem uma escolha, uma escolha, algum momento, e que gera inúmeras possibilidades de escolha. Deus, ele definitivamente conhece essas infinitas possibilidades, ele conhece. E conhecendo elas, ele escolheu e ele fez com que acontecesse a melhor possível. E a gente pode confiar nisso, porque ele é um Deus bom, entende? Então é por isso que a gente pode confiar em Deus, tanto assim, confiar em tudo que acontece na nossa vida. Porque tudo que acontece na nossa vida foi porque um Deus, que é infinito, ele viu todas as possibilidades que poderiam acontecer, e de todas as possibilidades, essa é a melhor, de acordo com o critério de alguém que é perfeito. Então, por isso que a gente não deve reclamar. Por exemplo, por isso que murmuração é tão ofensivo contra Deus, porque na murmuração a gente está colocando em dúvida o conhecimento de Deus, a sabedoria dele, falando, Deus, se eu tivesse que escolher, eu escolheria melhor do que você, que é bom, porque eu sou melhor do que você. Se eu pudesse ter todas as opções, eu escolheria uma opção diferente, porque eu sei mais do que você. Muitas vezes a gente quer... a gente comunica através da murmuração, a gente comunica através da nossa... Muitas vezes a nossa inconstância ou da nossa insegurança contra Deus. Que se fosse nós no lugar dele, a gente conseguiria escolher melhor, que a gente é mais sábio de Deus. E isso é uma ofensa contra quem ele é. Porque a sua sabedoria e seu conhecimento não encontram limites. Que é o que a gente vê no Salmo 104, versículo 24. Então, essa é uma das bases que a gente pode usar para confiar em Deus e ser, de fato, grato em tudo que acontece nas nossas vidas. Porque tudo que acontece nas nossas vidas foi porque Deus olhou, viu que era bom e escolheu para nós. E também o seu poder. O poder de Deus não tem fim. Dizer que ele é todo-poderoso é dizer que ele detém todo o poder. Então, é possível falar que Deus é capaz de fazer todas as coisas que sejam dignas do seu poder. A gente vai estar falando um pouco disso mais para frente, mas ele é capaz de fazer tudo que seja digno dele fazer. Então, ele pode fazer tudo que lhe agrada e que lhe dá prazer, entende? E nada consegue ser um empecilho para Deus. Se Deus ele propõe um plano, se Deus ele tem uma vontade, não existe nada na criação, nada no universo que possa se opor à sua vontade e que possa fazer com que ele não conclua e que não realize os seus objetivos. Isso a gente pode ver, por exemplo, na travessia do Mar Vermelho, que o povo estava fugindo dos egípcios e tinha um mar entre eles e a terra. E para qualquer ser humano seria impossível levar um povo para fazer atravessar esse mar sem os barcos adequados e também de forma rápida para fugir dos egípcios. Mas como era a vontade de Deus que o povo atravessasse e fosse liberto do Egito, Deus ele simplesmente abriu o mar, porque ele pode, porque ele tem esse poder sobre toda a natureza, sobre toda a criação. Entende? E uma das maiores provas de que Deus ele tem todo o poder é como ele consegue converter um coração tão contrito e tão duro de um pecador tão miserável. Então, isso é algo totalmente incomensurável e que nos revela muito sobre o poder de Deus. E conseguir fazer com que pessoas tão ruins e tão mais converter seus próprios inimigos a filhos dele, a pessoas que se alegram nele. De fato, transformar esses pecadores miseráveis em filhos amados. Essa é uma das maiores provas do poder de Deus para conosco. Então, dessa forma, a gente consegue perguntar, existe alguma coisa que Deus não pode fazer? Se Deus ele é todo-poderoso, tem alguma coisa que Deus não pode fazer? E essa pergunta eu queria fazer para vocês. Tem algo que Deus não possa fazer?
Não. Moreb falou que tem, Luísa falou que não. Então... Tem sim. Tem, Matheus falou que tem, beleza. Gente, se eu estiver falando muito rápido, ou alguma coisa assim, a aula estiver muito acelerada, vocês me falam, por favor, tá? Porque eu acho que eu esteja treinando, ainda é uma prática para mim, então eu posso acabar sem querer acelerando um pouco, se tornando mais difícil da compreensão de vocês. Então, a Júlia falou que o que não codificou o caráter dele, e a Luísa falou que faz sentido. Então, exatamente isso. Existem coisas que Deus não pode fazer. Isso não entra em choque com a sua onipotência, com esse todo-poderoso. Como a Júlia falou, não existe coisas... não existe... Deus ele não pode ir contra quem ele é, contra quem ele diz ser. Dessa forma, ele não pode fazer coisas logicamente absurdas e contraditórias, porque ele é um ser coerente, ele é um ser condizente com o que ele tem a natureza condizente. Então, ele não pode fazer coisas incongruentes, entende? Então, da mesma forma, Deus ele não pode fazer coisas más. Deus ele não pode ser mal, pelo fato dele ser bom. Porque, por ele ser alguém bom, ele não pode fazer coisas ruins, entende? Isso a gente consegue ver em Hebreus 6,16, que fala abertamente que Deus não pode mentir, entende? Então a própria Bíblia deixa claro, Deus não pode mentir. Então, dessa forma, a gente pode falar que sim, Deus não pode, existem coisas que Deus não pode fazer. Ele não pode ir contra quem ele é. Isso não é uma limitação, tipo, então a gente tá se relacionando com Deus que é limitado, mas isso é uma virtude, porque dessa forma ele não pode se contradizer. Ele não pode deixar de ser, tipo, Deus não pode, ele é bom e se torna mal do nada. A gente pode ter confiança de que a gente está em contato com Deus, que não tem nada disso, mas que ele só faz as coisas que, de acordo com quem ele é e com quem ele mostra que ele é. Obrigado, Alípia. Que ele mostra que ele é. Porque assim ele quis e porque ele se ama. Deus, ele se ama e tem prazer nele mesmo, está totalmente satisfeito em quem ele é. Então, ele não tem por que agir contra a natureza, ele não tem por que agir contra a sua própria pessoa, entende? Tiago, Oi. fazer um comentário rapidinho aqui. É importante deixar que isso fique claro, porque é uma coisa que às vezes a gente não sabe, não tem noção, né, dessa ideia de que existem... pode parecer esquisito falar que existem limites, assim, mas existem coisas de fato que Deus não pode fazer. E é importante isso justamente para entender a definição de onipotência, né? Porque a gente entende errado. A onipotência é fazer tudo que é possível de ser feito. Deus consegue fazer todas as coisas que são logicamente possíveis, né? Isso é importante porque aí vem aquele argumento ateu, por exemplo, de então se Deus é onipotente, Deus pode criar uma pedra que ele não pode levantar. Aí isso meio que acaba com a gente, justamente porque a gente define a onipotência errado. Uhum. É lógico que Deus não pode fazer uma pedra que ele não pode levantar, porque essa pedra não tem como existir em termos lógicos, né? E isso não é nenhum problema para a onipotência divina. Justamente porque Deus é todo-poderoso, ele não pode criar nada que o derrote, de alguma forma. Sim, exatamente. Mas também... fala aí. Nesse caso mesmo, não especificamente da pedra, mas uma vez conversando com o Matheus, ele deu exemplo, não sei nem se era esse assunto, mas é um quadrado redondo, algo que é logicamente impossível. Tipo, Deus pra gente aqui hoje seria impossível assim criar, mas existem coisas de Deus que a gente não consegue compreender, como por exemplo, como 3 pessoas são uma. Deus conseguiria fazer uma parada dessa? Tipo, ele tá acima da lógica, ele criou a lógica, ou ele é a lógica, tipo, a lógica é um dos atributos dele, não é uma criação, digamos assim. Então, a gente poderia dizer que Deus ele é um ser lógico, por mais que não seja uma lógica estritamente humana, porque a nossa lógica ela é limitada, mas a gente pode dizer que sim, Deus ele é um ser que tem um atributo da própria lógica, sabe? Então, dessa forma, ele não poderia criar esse quadrado redondo porque vai além da sua natureza, entende? Não sei se isso te responde. Entendi, só que tipo, por exemplo, se ele quisesse mudar a lógica, né? Uma hipótese. Ele mudar a lógica seria que nem ele mudar quem ele é.
E isso a gente vai estar falando, é o próximo atributo dele que a gente vai estar falando, que Deus da imutabilidade dele. Então, que Deus ele não pode mudar quem ele é, sabe? Entendi. Então a gente vai estar falando... A Forte perguntou um negócio aqui. Se ele não pode se contradizer, porque ele permite, por exemplo, a pergunta da Forte, se Deus ele não pode se contradizer, porque ele permite a morte de pessoas inocentes? Mas por que a morte de pessoas inocentes? Primeiro, esse inocente, tipo, a gente sabe que ninguém seria inocente. Mas por que isso iria contradizer a Deus? Ele permite isso. Não sei se tipo, tu pudesse falar no microfone forte. Porque não, eu fiquei pensando assim, tipo, bebês, por que nos lados está, né? Não pode ser cruel, injusto ou insensível. E aí, sei lá, a gente pode expandir para as guerras, para a morte de bebês, enfim, essas coisas assim que as pessoas às vezes perguntam, sabe? Está muito ligado à maldade, né? À maldade humana. Mas como é que a gente poderia defender essa questão da maldade no mundo se Deus não é mau, né? Sim. Então, é porque aí vem o problema do mal. É um problema que até hoje os teólogos lutam para estar entendendo como é que existe um Deus que é onipotente e é um Deus que, ao mesmo tempo que é onipotente, e ele não pode se contradizer, ele não pode ser que ele não é, existe o mal. Porque ele podia simplesmente acabar com o mal, ele podia fazer tudo conforme a sua vontade, sabe? Ele podia, na verdade, acabar com o mal e não existe nada disso. Isso, de fato, é algo que existe diversas perspectivas, existem diversas respostas para isso. Então, uma delas é sobre da narrativa de Deus. Deus, de fato, construiu tudo para demonstrar a sua glória. É o que o John MacArthur ele costuma usar. Então, existe a maldade, e existe o mal, existem essas injustiças, mas isso acaba de uma maneira ou outra também servindo para demonstrar a glória de Deus, para manifestar a glória de Deus, entende? Então, a gente já está falando sobre a glória de Deus na próxima aula, a gente já está falando mais sobre isso, ou na próxima, depois dela, mas eu também sou um pouco adepto a essa resposta, sabe? Que existe... que tudo que foi criado, toda a narrativa da criação existe para a glória de Deus, existe para manifestar a glória de Deus em algum aspecto. Ou seja, então, o pecado dessa forma, ele não seria algo que Deus foi pego de surpresa. Entende? Tipo, ai meu Deus, o ser humano pecou, vou ter que enviar Jesus e caraca, que droga, não queria, poxa vida, não, mas estava tudo nos planos de Deus. Porque dessa forma ele conseguiria manifestar a sua glória, ou seja, manifestar a sua misericórdia, manifestar o seu perdão para com os outros, porque dessa forma a gente não conseguiria conhecer essa faceta de Deus, entende? Então, por mais que exista múltiplas e inúmeras respostas ao que eu consigo observar sobre esse problema do mal, uma das melhores seria que é para a glória dele, entende? Então, dessa forma, não seria contraditório. E quanto a esse lance dos bebês recém-nascidos, existe também uma discussão sobre isso na academia, na teologia, de que, sei lá, uma criança que é abortada, que ela seria salva, alguma coisa assim, mas isso é uma discussão polêmica e eu não gosto muito de estar assumindo uma postura aqui, uma posição aqui. Beleza. Então, a gente entender a infinitude de Deus a gente entender que a gente está se relacionando com alguém que é totalmente além, infinito de qualquer tipo de medida e de dimensão que existe. A gente saber que ele é um ser, que ele é infinito, espacial, a gente entende que não há nenhum lugar que a gente possa ir que a gente não vai poder se relacionar com ele, que a gente não vai orar e ele vai ouvir a nós. A gente pode estar em outra galáxia, sofrendo asteroides, alguma coisa do tipo, a gente pode ajoelhar, orar e ter a certeza de que Deus está ouvindo a gente e que ele vai responder mediante a sua vontade. Da mesma forma, não há nenhum local que a gente possa ir quando pecar para se esconder dele. E pecar oculto, pecar escondido, não há nenhum lugar que a gente possa fugir da sua presença. Então, assim como a gente está se relacionando com Deus, que ele é atemporal,
Ou seja, a gente pode ter a certeza de que tudo na nossa vida ela está acontecendo no tempo certo. Não tem nada que Deus ele tenha se atrasado, ou que Deus ele tenha se adiantado em nos dar e nos proporcionar. Entende? Então, a gente não... E da mesma forma, a gente pode estar seguro de que Deus está no controle e está usando o tempo ao seu favor. Isso é muito bom para aquelas pessoas que são ansiosas. Eu, por exemplo, sofro muito disso, de ansiedade, de insegurança, e de querer que as coisas aconteçam no meu tempo. Mas isso deve ser quebrado quando eu penso que eu estou me relacionando com Deus, estou submetido a um Deus que ele está no controle do tempo e tudo está acontecendo de acordo com o seu tempo e não de acordo com o meu tempo. E por ser o seu tempo, é bom. E está acontecendo num momento bom. Entende? Então, isso acaba nos fazendo confiar mais e mais nele. Sabendo que o seu conhecimento é ilimitado, a gente tem certeza que a gente está se relacionando com alguém que nos conhece de forma absoluta. Entende? A gente não, por mais aqui na Terra, por exemplo, a gente vai se casar e o nosso cônjuge vai nos conhecer muito bem, ele não vai conhecer a gente completamente. Toda a nossa maldade, toda a nossa profundidade de ser, porque nem a gente mesmo conhece isso. Nem a gente também nos conhece por completo. Mas Deus, ele é alguém que de fato nos conhece como nós somos. Não é à toa que tem um livro de Jonas Madureira, que é a Inteligência Humilhada, que fala que a melhor forma da gente se olhar para nós mesmos é a gente se olhar através do reflexo dos olhos de Deus. Porque isso é quem nós somos de verdade, porque essa é a forma que Deus nos vê. E porque ele é alguém que nos vê por completo, conhece a nós por completo. Não é à toa que Agostinho, nas suas confissões, ele falava: faz-me conhecer-te, ó conhecedor de mim mesmo. Entende? Então, para a gente se conhecer de verdade, para a gente conhecer quem nós somos, a gente precisa conhecer a Deus e nos olhar como ele nos olha e buscar isso nele. Porque ele é a única pessoa em toda a criação que nos conhece de forma total. Entende? E sabendo que ele é todo-poderoso, a gente pode confiar de que ele vai fazer tudo o que ele pode fazer para cumprir o que prometeu. E que não há nenhuma limitação, e que não há nada que possa se colocar na frente dele para fazer os seus propósitos, as suas promessas. Então, a gente pode confiar nisso nele. Se ele nos ama tanto, a gente pode confiar que ele nos ama tanto, mas tanto, que ele deu que ele deu o seu único filho em nosso favor. E se ele nos deu o seu único filho, acaso há alguma coisa que ele não vai fazer por nós? Então, essa é a nossa confiança que a gente pode ter no amor de um Deus todo-poderoso, que é maravilhoso. Então, a gente vai estar agora falando sobre a imutabilidade de Deus, que fala sobre a sua estabilidade, sobre a sua constância, como diz a imagem de um gráfico, que é uma função constante. Então, dizer que Deus é imutável é dizer que ele não muda quem ele é. Deus é completamente fiel à sua própria pessoa. Ele permanece o mesmo sempre. Então, há várias passagens que corroboram com isso. E uma das mais emblemáticas é Salmo 102, que se alguém puder ler, eu ia ficar grato. Por favor. Gente, alguém pode ler, por favor? Essa passagem que está aí. Lembra? Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo, os teus anos nunca terão fim. Isso tipo, arrepia mesmo, sabe? Saber que a gente se relaciona com Deus, que tudo que existe vai passar. Tudo passa. É isso que diz Eclesiastes, que tudo passa, sabe? Tudo é efêmero e o tempo passa. Então a gente está vendo a natureza, eu estou vendo que as árvores, elas nasceram, cresceram, vão envelhecer e vão morrer. Eu vou morrer. Tudo vai mudar, tudo vai passar. Mas a gente está se relacionando com Deus e que isso não afeta nada disso, porque ele vai continuar sendo a mesma pessoa que ele é. Ele é totalmente imutável. E ele vai ser o mesmo para toda a eternidade. Isso tem uma aplicação muito boa porque a gente deve confiar nele, por ele ter esse caráter. A gente vê que tudo... a gente pode ver nesse versículo que tudo
tem o seu caráter mutável, mas que só Deus permanece devidamente estável. Como diz aquele filósofo pré-socrático, sabe? Que tudo existe, você não consegue pular no mesmo rio 2 vezes, porque o rio já passou, entende? Mas a gente pode ter certeza que a gente vai estar acessando a Deus hoje e amanhã eu posso estar orando e vai ser exatamente o mesmo Deus. E não vai ter mudado em nada em quem ele é, e na percepção que ele teve sobre mim, nada vai ser mudado de Deus, porque ele permanece o mesmo. Ele não sofre variações de mudança, como diz Tiago 1,17. E a gente tem que entender sobre o que abrange essa imutabilidade. Que Deus ele não é imutável em absolutamente tudo, mas a respeito de alguns aspectos que ele é imutável. A gente vai estar vendo eles agora. Que ele é imutável em seu ser, ou seja, os seus atributos e as suas perfeições, elas não mudam. Deus ele não pode se tornar alguém melhor. Deus não pode amanhã ser alguém mais bom do que ele já é. Ele não pode ser, daqui a 400 anos, mais infinito do que ele já é. Ele não pode ser alguém mais santo do que já é. Não. Ele não pode nem crescer, nem decrescer em suas perfeições e qualidades, porque ele é totalmente imutável em seu ser. Ele não pode deixar de ser transcendente amanhã, nem daqui a 1 bilhão de anos deixar de ser todo-poderoso. Ele não pode nisso. Então, ele não pode sofrer nenhuma mudança qualitativa e quantitativa dele. E também não pode ir contra qualquer de seus atributos, que também são devidamente imutáveis. A gente pode ver isso em Malaquias, a gente pode ver isso na Bíblia, sabe? Quando diz em Malaquias, no profeta Malaquias, que Deus está vendo todo o seu povo e está vendo o povo mergulhado em pecado, e Deus fala, cara, se eu não fosse imutável e não fosse fiel à minha aliança, eu já teria destruído vocês há muito tempo. Então, se ele não fosse fiel e constante com o seu ser, ou seja, seu ser paciente e misericordioso, Israel não existiria mais. Então, se Deus fosse alguém imutável, não existiria mais Israel, não existiria mais o povo da aliança. Mas porque Deus ele é imutável, eles ainda existem, eles ainda subsistem. Deus ele é imutável em seus planos. Então, ou seja, se ele é alguém perfeito e completo, é compreensível entender que as suas vontades e seus planos também são perfeitos. Deixa eu só ver aqui, também são perfeitos. Então, não há mudança neles, não há nada que a gente possa, não há nada que possa frustrar os planos de Deus e impedir eles. A partir do momento que uma coisa é a vontade dele, essa coisa ela vai se realizar. Por ele ser todo-poderoso, nada existe para frustrar os seus planos e impedir que sua vontade aconteça, porque ele é alguém perfeito. Então a gente pode ver isso, no Salmo 33, que mostra que os conselhos de Deus, seus interesses permanecem para sempre, de geração em geração. Então é possível observar esse versículo no Salmo 33, versículo 11, caso você queira conferir, que os seus planos, as suas vontades, eles são perfeitos e são constantes da forma que eles são. E Deus ele é imutável em suas promessas. Ou seja, se Deus ele prometeu alguma coisa, ele vai cumprir essa promessa. Ele é fiel em tudo que ele afirma. Então, ele não pode voltar atrás em sua promessa. Se ele prometeu, ele definitivamente vai cumprir. É como ele diz em Números, que Deus não é homem para que minta, mas ele cumprirá tudo o que diz e confirmará tudo o que falar. Ou seja, tudo que ele falar vai ser confirmado em algum momento no futuro. E aí vem a pergunta. Mas existem vários momentos na palavra que fala que Deus se arrependeu, que Deus mudou de ideia. Até mesmo em Samuel, que eu estava falando com um cara que eu estou acompanhando, ele mostrou, muito perto um do outro. Tipo, no capítulo diz que Deus ele não se arrepende de nada, coisa do tipo, e logo no capítulo seguinte fala que Deus se arrependeu de ter escolhido Saul. Então, como é que fica isso? Como é que fica essas passagens tendo em vista esse caráter imutável de Deus? Se Deus ele não muda, como é que ele se arrependeu e mudou de ideia? E isso é uma pergunta que a gente pode acabar fazendo. E pode acabar gerando uma insegurança em nós.
sei lá, imagina se Deus mudar de ideia e não quiser salvar mais ninguém e mandar todo mundo pro inferno, alguma coisa do tipo. Mas como é que a gente pode ver isso? Como é que a gente pode não se sentir seguro perto dele? É necessário entender que Deus ele é um ser imutável, mas ele está em constante e intenso contato com a sua criação, que ela é mutável. Então, ou seja, eu vou usar o exemplo de Jonas. Em Jonas, Deus falou, Jonas, vai para o povo de Nínive pregar o juízo sobre eles. Deus falou isso, porque eu vou destruir eles. Só que Deus... e por que Deus ele fez isso? Por que Deus ele mandou Jonas falar isso para eles? Deus podia muito bem simplesmente destruir Nínive, ser alguém impiedoso e maldoso, e do nada, Nínive estava pecando, Deus ele foi destruir Nínive. Mas por ele ser um Deus misericordioso, por ele ser um Deus misericordioso, ele envia Jonas para estar pregando essa mensagem para Nínive. Porque nessa profecia tem uma cláusula implícita de que, tipo, se vocês se arrependerem, ele vai mudar ele não vai punir vocês. Ele realmente não vai punir vocês. E é o que acontece. Deus, Jonas, ele prega para o povo de Nínive, Nínive se arrepende e Deus poupa Nínive. Então, Deus mudou fazendo isso? Deus ele é alguém imutável? Não. É por ele ser imutável que ele fez isso, na verdade. Porque se Deus ele fosse completamente imóvel totalmente imóvel e estático, ele iria castigar Nínive com ou sem arrependimento. Mas se ele fizesse isso, ele não seria misericordioso. Ele não seria... ele realmente não seria misericordioso. Ele não seria esse Deus misericordioso que ele se mostra, que se compadece, visto o arrependimento sincero. Então, por ele ser alguém fiel a quem ele mudou a sua atitude para Nínive conforme esse arrependimento. E é isso que a gente tem que observar, que Deus ele não mudou quem ele tendo misericórdia de Nínive, mas ele mudou a sua relação com o seu povo. E porque o seu povo, ele é alguém imutável. A criação de Deus, ele é uma criação mutável. Ou seja, Deus está se relacionando com coisas que é mutáveis, então ele vai se relacionar proporcional e mediante essa mutabilidade, mediante essas mudanças. Ou seja, antes de nós nos arrependermos, nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos em constante rebeldia com o Senhor. Mas por a gente ter se arrependido disso, a gente tem uma relação de amizade, de senhorio, de amor com esse que é nosso inimigo. Então, o nosso relacionamento com Deus mudou mediante a nossa mudança, para com Deus. Entende? Então, é por isso que Deus ele fala tantas vezes dos profetas juízo contra o povo de Israel, para que Israel se arrependesse e Israel se arrependendo, Deus ele fosse, mediante a sua natureza, não castigasse o povo. Porque Deus é um Deus justo. Se o povo está pecando e tá não ligando para Deus, ele vai punir esse povo. Mas se o povo se arrepender disso e louvar a Deus, unicamente a Deus ele vai estar tratando a eles mediante a sua própria pessoa. Entende? Então, o que a gente precisa entender é que Deus ele nunca muda quem ele é. Mas ele realmente muda a sua relação com a sua criação e com as pessoas. Então, a gente pode somar isso também a ver as passagens que Deus se arrepende da seguinte forma. Que momentos que fala a palavra, tipo, Deus se arrependeu de ter feito isso, pode ser um antropomorfismo também. Assim como eu falei lá sobre mãos e pés de Deus, ser uma forma que o autor usou para tentar explicar algo de Deus que a gente não conseguiria entender. Então, a palavra usada arrependimento pode ser um antropomorfismo, para ser entendido por nós. Outra coisa é que esse arrependimento, essa mudança, pode ser uma progressão do plano divino. Porque no Antigo Testamento, o povo de Deus era os judeus, eram os israelitas. Então, você, para ser convertido, para você ser salvo, você tinha que se tornar um judeu. Só que no Novo Testamento, na Nova Aliança, esse plano não está mais limitado aos judeus, não está mais limitado ao povo de Israel. Então, Deus mudou quanto a isso? Não. Ele progrediu o seu plano, que já existia. Então, ele não mudou quem ele é, ele só progrediu um plano que já era dele. E também, aí como eu já falei, essa mudança também é em relação às pessoas, como elas se relacionam com Deus. Então, que ele se manifesta e ele
age com elas mediante a visão deles. Então, para isso, é possível a gente pensar, Deus ele tem emoções? Porque emoções são uma coisa muito instável. Não sei se vocês pensam isso. Realmente, emoções e sentimentos são coisas muito passageiras, entende? Então, a partir do momento que Deus ele é um ser imutável e não muda quem ele é, ele tem emoções, essas coisas passageiras e momentâneas que nós humanos sentimos. Eu queria que vocês me respondessem isso. Se Deus ele tem essas emoções. Aí no chat também, eu falando. Tiago, eu acho que sim, porque se for pensar que Jesus é Deus, né? Jesus ele teve emoções. Exatamente. Como homem, né? Uhum. Mas ele era Deus ao mesmo tempo, então. Sim. Mas e o Pai e o Espírito? Mas, aí responde aí, então. Não tem uns textos que falam que dá para chatear o Espírito Santo, coisa assim? Então, sim. Existem textos que falam de entristecer o Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo. Então, ou seja, se existe textos que falam que Deus tem emoções, então ele tem. Mas como é que ele tem emoções se ele é alguém imutável? Então, a gente já está respondendo isso agora. Sim, ele tem emoções. A Bíblia fala isso em vários momentos. A gente vê, como está aí, que Deus ele se alegra, se entristece, ele se ira e ele possui compaixão. Então, crer que ele não tem sentimentos, crer na doutrina da impassibilidade de Deus, que Deus ele é um ser impassivo, mediante tudo que está acontecendo, é antibíblico. Crer nisso seria ir contra a palavra. Então, dizer que Deus ele é totalmente impassível ao sofrimento humano. Deus ele não está se compadecendo daquele que está sofrendo, daquele momento, por exemplo, no Holocausto, que Deus não se compadeceu daquilo, que Deus não se compadece do órfão e da viúva, por exemplo. É antibíblico dizer isso, que Deus só está sentado no trono dele, olhando para todo o tempo e vendo tudo assim e não se compadece de nada. É antibíblico você falar disso. Então seria correto a gente concluir que as emoções e paixões de Deus são diferentes das dos seres humanos. Ao contrário das nossas emoções, que sofrem dessa inconstância, dessa mutabilidade, que estão imergidos no pecado, que estão recheados de tanto pecado, de tanta pecaminosidade, a gente pode falar que seus sentimentos são santos, puros e corretos para cada ocasião, e são justos e válidos para tudo que acontece. Então, tudo que agrada a Deus é bom, e tudo que ira a Deus é justo de ira. Ou seja, o pecado, Deus se ira contra o pecado, porque o pecado é justo de ira. Então, Deus ele se emociona da forma certa para aquilo que ele deve se emocionar. Dessa forma, então, a gente deve buscar na nossa vida ter emoções e sentimentos santos. Por mais que eles estejam contaminados pelo nosso pecado, a gente deve buscar em Deus ter esses sentimentos e essas emoções santificadas nele. Então, tem que seja isso. Dessa forma, a gente pode aplicar o atributo da mutabilidade de Deus, no sentido de que, por ele ser imutável, a gente pode confiar nele. Porque, tenta pensar comigo, tenta pensar o oposto, tenta pensar numa realidade em que Deus ele muda. Se Deus ele mudasse, amanhã ele pode se tornar melhor do que o que ele é hoje. Então, como é que eu iria confiar de que o Deus hoje ele é bom, totalmente bom? Tão bom quanto ele pode ser, sendo que amanhã ele pode ser melhor. Da mesma forma, como é que eu posso confiar de que amanhã ele pode ser um pouquinho pior do que ele é? Sei lá, imagina se a gente está na eternidade toda e daqui a 1 bilhão de anos já se torna mal. Imagina que inferno, que pesadelo seria pensar num Deus todo-poderoso mal. Ou pensar em um Deus que do nada perde seus poderes, se torna menos poderoso. Como é que a gente vai confiar numa pessoa assim, que é passível de mudança, que é passível de mudar quem ele é? Ia ser um sentimento de total agonia, insegurança eterna. Então, para a gente crer que ele é imutável, por isso a gente pode confiar em Deus. E confiar no que ele é, no que ele diz ser, e no que ele pode, e no que ele vai fazer por nós. Então, exatamente. A gente pode confiar, por exemplo, a gente pode viver a nossa vida hoje. A gente pode viver
a nossa vida hoje? Com a esperança da eternidade, com a esperança da segunda vinda de Cristo, do corpo glorificado, porque Deus, ele disse que seria assim. Porque se Deus ele fosse mutável, ele podia prometer isso pra gente e depois de algum tempo falar, cara, acho que não é isso não queria, eu acabei sendo impulsivo falando isso e foi mal, vou mudar, não vai acontecer nada disso, vocês vão morrer e é isso, acabou. Imagina a gente viver nas mãos de Deus assim. Mas porque Deus ele é imutável, a gente pode ter total certeza de que quando Jesus voltar, a gente vai ser ressuscitado com ele. E essa é a base para a nossa fé. Se não fosse isso, a gente iria crer para nada. E nós seríamos os mais infelizes dos homens. Então, dá uma agonia existencial crer na existência de um ser mutável. Então, por ele ser imutável, a gente pode confiar em todas as suas promessas, em tudo que ele é e que ele diz ser, tudo que ele vai fazer. Que ele, independente do que aconteça, vai continuar sendo o mesmo. Por mais que a gente possa pecar, ele vai continuar sendo o mesmo. Não é porque a gente está no relacionamento com ele, a gente pecou, que, cara, que Deus ele não quer mais se relacionar comigo, ele me odeia agora e ele me quer longe da sua presença. Não. Deus ele não mudou absolutamente nada em quem ele é, mediante o nosso pecado. Óbvio que a gente tem que pedir perdão e a gente tem que voltar a se relacionar com ele. Mas ele não deixou de ser compassivo, misericordioso e gracioso para conosco. Então, ele é o mesmo em suas palavras e perfeições, para toda a eternidade. Isso é maravilhoso. Agora, gente, como já está acabando, está dando 11h30 já, eu só vou falar sobre esse atributo da unidade, que ele é bem simples. Aí eu vou estar dando por encerrada a aula de hoje. Aí eu vou estar dando continuidade, por mais que não tenha acabado tudo isso, está dando continuidade na aula que vem. Beleza? Então, a gente está falando sobre a unidade de Deus, que ele é um atributo um pouco mais filosófico do que qualquer outra coisa. Quer dizer, ele dá da seguinte forma. Deus ele não pode ser visto em partes. A gente não pode olhar para Deus. Deus ele não é misericórdia, mais onipotência, mais onisciência, mais igual a Deus. Deus ele não é uma soma de partes. Ele não é que nem nós humanos, que somos divididos em propriedades, por exemplo. Deus não é nada disso. E dessa forma a gente não pode atribuir diferentes atributos de Deus ao longo do tempo, entende? Mas sim, então que Deus ele é totalmente cada atributo que ele tem. Então ele não tem amor, ele é amor. Deus ele não tem misericórdia, não detém misericórdia, ele é misericórdia. Deus ele não detém ira, ele é ira. Então, tudo que Deus tem, ele é por completo tudo isso. Pode ser meio complicado um pouco de entender isso para nós, porque tudo que a gente vê é feito por partes. Mas Deus ele não é isso. Deus ele não é a soma de algumas partes, mas Deus ele é tudo que Deus ele detém, ele é. Entende? E dessa forma a gente não pode, de maneira alguma, enfatizar um atributo de Deus, um caráter de Deus em prol do outro. Não tem como a gente dizer, a Bíblia fala, por exemplo, que Deus é luz, Deus é ira, Deus é furor e que Deus é amor. A gente não pode, em nenhum momento, pensar que Deus ele é mais amor e menos ira. Ou pensar que ele é amor e ele não é ira. Entende? Mas a gente tem que pensar o tempo todo de que Deus ele é amor e Deus ele é justiça, ele é ira ao mesmo tempo. Ele é totalmente amor e totalmente justiça. Ele é tudo que ele é totalmente. Entende? Então, a gente pode ver que os atributos de Deus são a própria essência que ele é. Então, que ele não é uma soma de partes, que possa ser dissecado, entendido. Ele apenas é. E ele é tudo o que é. Então, é comum a gente, por exemplo, pensar que pessoas que veem o cristianismo de forma muito superficial, coisa do tipo, de que existe um Deus do Antigo e Deus do Novo Testamento. E até mesmo alguns irmãos em Cristo podem pensar isso, né? Sabe? Que Deus ele é mais rígido no Antigo Testamento e Deus é mais gracioso no Novo. Só que esse pensamento é contraditório, porque Deus ele não mudou ao longo da história. Ele sempre é o que ele foi. Dizer que ele é mais justo em alguma parte, amoroso em outra, não leva em consideração que ele sempre tem sido infinitamente bom e amoroso, entende? Então, a gente pegar uma parte da história e falar, cara, Deus foi muito bom aqui, mas Deus não foi justo. E outra parte, cara, que Deus foi muito justo, mas Deus não foi tão amoroso, tão bom assim, é errado a gente pensar nisso. Mas que em toda parte da história, que em todo momento, Deus ele é amoroso, justo,
misericordioso, todo-poderoso, eterno. Ele é tudo que ele é em todo momento da história. Então não existe algum momento que Deus ele é mais perfeito e algum momento que ele é mais glorioso. Não. Ele sempre é a cada momento. E mas é perceptível que em alguns momentos alguns seus atributos sejam mais proeminentes, sejam mais vistos. A gente consegue ver sobre a justiça e punição divina, por exemplo, de Deus, numa guerra santa, nas guerras de Israel. A gente consegue ver sobre a graça de Deus, por exemplo, quando ele perdoa alguns pecadores, a misericórdia dele quando ele cura os enfermos, por exemplo. Então, a gente consegue ver algumas características que se tornam mais explícitas do que outras em alguns momentos. Mas isso Deus escolheu fazer assim para que ele possa se revelar mesmo. Então, ele escolheu determinados momentos para revelar algumas de suas características. Mas não quer dizer que ele tenha deixado de ser outras por conta disso. Entende? Então, é possível a gente ver de uma forma ou outra toda a sua sabedoria, soberania e verdade em todos os eventos. Então, Deus ele é uma unidade. Cada coisa que ele faz é um ato de totalidade da pessoa de Deus, de acordo com o Gruden. E a gente consegue ver dessa forma, por exemplo, que a obra de Cristo é a totalidade de todos os atributos de Deus. Porque em Cristo a gente consegue ver a justiça de Deus, porque ele está colocando sobre Cristo os pecados de alguém, dessa forma ele nos torna justos. A gente está vendo a ira de Deus, porque ele coloca toda a sua ira em Cristo, quando ele morre. Quando Cristo morre, ele sofre toda a ira divina. A gente consegue ver a misericórdia de Deus para conosco, por ele ter nos salvado e ter olhado para a gente, pecadores tão miseráveis, e ter tido misericórdia de gente. A gente consegue ver o amor de Deus expresso em Cristo por ter nos salvado. E todas as demais coisas, sabe? Então a gente consegue ver que a obra de Cristo ela expõe perfeitamente a perfeição de todos os atributos de quem Deus é. E por isso a gente fala que que ele é o ato que mais resplandece a perfeição do nosso Deus. A obra de Cristo, de fato, o Evangelho é o ato de Deus que manifesta totalmente a sua glória. Então a gente pode aplicar esse atributo da unidade pensando que a gente não deve em nenhum momento sequer considerar Deus como apenas um atributo. A gente pode muitas vezes pensar que Deus é só amor. A gente acaba esquecendo da parte da justiça de Deus. Por exemplo, a gente está se relacionando com Deus e a gente considera que ele pode disciplinar a gente, às vezes tem errado. A gente considera ele injusto. Uai, cadê esse Deus amoroso que tanto fala se ele está me disciplinando? Então a gente acaba dessa forma criando um espantalho de Deus. A gente pega as coisas que a gente quer de Deus, os atributos, a gente monta esse Deus e a gente adora a ele. A gente cai no pecado da idolatria, adorando ao Deus que a gente montou, não ao Deus que ele mesmo se revelou para nós. Então a gente, ao mesmo tempo, também pode existir aquela pessoa que só considera a ira divina, que, cara, Deus é só ira, Deus ele vai punir todo mundo mesmo, eu tenho que viver em necessidade rígida, porque senão Deus vai pecar. E você acaba esquecendo do amor e da graça divina que Deus ele também tem. Então, dessa forma, a gente entendendo da unidade de Deus, de que Deus ele é tudo, que ele é o tempo todo, não deixa de ser em nenhum momento, a gente consegue adorá-lo em espírito e verdade, e por quem ele é, e por quem ele diz ser. Então, essa é a aplicação do atributo da unidade divina, da unidade de Deus com quem ele é. E agora já deu tipo 11h34, eu sabia que essa aula ia acabar durando um pouco mais, sendo mais longa e tal. Então, eu vou estar dando continuidade nela na semana que vem. E eu espero que vocês tenham entendido, tenha sido de bom proveito para vocês. E agora eu queria que alguém pudesse estar orando, já estar encerrando. E para a gente orando, encerrando e também glorificando a Deus por quem Ele é. E fazendo com que a gente possa estar aplicando, entendendo os atributos divinos e vivenciando eles dia após dia, na nossa relação com Deus, incluindo eles na nossa visão sobre quem Deus é. Então, se alguém pudesse estar orando, agora para estar encerrando a aula, por favor. Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade, ó Deus, de participar com meus irmãos e irmãs aqui desse momento de estudo da tua palavra, mas mais precisamente estudo da tua pessoa, de quem tu és, do Deus sobre
o qual jamais entenderemos plenamente, mas que se revela a nós pelo Espírito. Nós te louvamos, ó Deus, por estivemos juntos. Quero te pedir a tua bênção sobre esse curso, Senhor, que, ó Deus, se aventura a ir mais fundo naquilo que já conhecemos de ti. Abençoa o Mateus, abençoa o Tiago, que tu, ó Deus, estejas dando a ele sabedoria e que tu nos faças, Senhor, desejar te conhecer mais de perto. Muito obrigada. Nós terminamos esse encontro aqui te louvando e te bendizendo e te adorando por quem tu és. Pessoa do Senhor, manifesta em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E te louvamos porque tu tens te revelado a nós. Bendito seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Então, alguém tem alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar falando. Não? Ninguém? Tá bom, então. Então, é isso, galera. Até semana que vem. Espero que tenham gostado da aula. Espero que tenham entendido tudinho. Qualquer coisa pode estar falando lá no grupo também. Pode estar perguntando lá. E é isso. Valeu, gente.